Shabbat Shalom a todos, sejam todos muito bem-vindos, uma bênção estar junto com vocês, compartilhando esse tempo tão maravilhoso na presença do Senhor. E também vocês que estão nos assistindo aí pela internet, nosso canal no YouTube, espero que também se encontrem gozando de uma paz com o Senhor e que Ele venha abençoá-los grandemente aí no seu lar, no seu trabalho, no seu carro, né? Também fiquei sabendo pessoas que assistem aí nos seus veículos e tudo mais. Então que o Senhor multiplique de bênçãos sobre a vida de todos vocês aí. E é uma grande honra estar junto com vocês nesse tempo tão especial dedicado ao Senhor. Hoje nós temos a porção Re, né? Que logo nos encaminha uma mensagem dizendo assim: entre a bênção e a maldição, Cristo, a verdadeira visão e o amigo fiel. Esse é o tema de nossa preleção de hoje. Espero que todos estejam prontos para essa viagem, né? Que é uma viagem interessante. E como já se acostumou, o Senhor tem uma palavra para hoje, para dar sustentação tudo que vai ser dito aqui. Ele diz assim, lá em Romanos 4,17: como está escrito, eu o constituí pai de muitas nações. Ele é nosso pai aos olhos de Deus, em quem creu. Deus que dá a vida aos mortos e chama à existência coisas que não existem, mas como se existissem. Romanos 4,17. Amém? Amém. Vamos lá. Avisos. Não se esqueça de inscrever no nosso canal. Só do sininho aí, pessoal. Coloca lá. Sininho não. Inscrever-se lá. Dá uma ajuda para nós no nosso canal aí. Deixa seu like aí. Curta aí o nosso, para que mais pessoas também possam, e assim o YouTube entende que está sendo bom o canal, está levando o Evangelho, está levando uma série de coisas. Quanto mais positivos a gente ganha aí, mais pessoas acabam sendo atingidas. É assim que é a métrica do YouTube, né? Que é assim que funciona esse tempo moderno, né? Da informática, né? Da internet, né? E não esquece de compartilhar, né, este Evangelho, pois você também foi chamado a divulgar o Evangelho, né? E assim se cumpre o ID, e assim espalha o Evangelho em todas as partes deste mundo. Se somos discípulos de Cristo, nada como compartilhar a palavra de Deus. Certo? Alguns recadinhos a mais aí, do seguinte: o pessoal falou que porque eu coloquei agora todos os nossos amigos, digamos assim, no final. Porque tinha gente que apenas olhava lá para os amigos e já desistia de assistir o resto do vídeo, né? Acabaram conversando comigo: estou vendo propaganda lá, eu estou buscando a palavra de Deus e tal. Então houveram algumas reclamações, então por isso que nós mudamos. Colocamos já no final, lá para justamente vocês terem também a satisfação de honrarem esses profissionais que são extremamente recomendados por todos nós. Né? E também agradecer também ao consultório de Varinda sobre os alimentos que sempre nos traz os pacientes, né? Que sempre colaboram conosco nessa obra, que não é fácil, a gente realmente precisa de muito alimento, muitas coisas aí. E a briga está grande, mas estamos vencendo e conseguindo ajudar bastante pessoas nesse caminho aí. Tá bom, pessoal? O que mais que tinha? Sei que tinha outras coisas, acabei esquecendo o papel lá no berço esplêndido, e aí sim ficou, né? A gente ficou dormindo lá. Mas depois eu vou lembrando no final e se der eu passo para vocês. Porção Re significa veja, observe, enxergue. Vai de Deuteronômio 11, 26 a 16, 17, né? João capítulo 9 e 10. 1 Samuel 20, dos versículos 18 a
42. Ok? Vou dar um breve resumo, né, sobre essas três temáticas, né? Deuteronômio, João e Samuel, para que vocês tenham aí uma noção do que vem pela frente. A Parashá Re começa com a declaração de solenidade. Eis que hoje eu ponho diante de vocês a bênção e a maldição. Deuteronômio 11, 26. O Senhor coloca diante de seu povo uma escolha. Andar na obediência, que gera vida, ou no caminho da rebeldia, que traz a maldição. No Evangelho de João, nós já temos a seguinte situação, que nós vemos Jesus abrindo os olhos do cego de nascença e declarando: eu sou a luz do mundo. E aí nos abre um alerta sobre a visão espiritual. Como anda nossa visão espiritual? Ver de verdade, ter uma visão espiritual de verdade, ou permanecer cego, olhando com os olhos do mundo. Em 1 Samuel 20, encontramos a amizade entre Davi e Jonatas, em meio a perseguições, revelando, no final das contas, uma verdadeira aliança, uma fidelidade e discernimento dos nossos tempos. Porque isso daí, o Espírito Santo vem nos chamar, nesse tempo agora, para abrir os olhos espirituais. Ele vai hoje trabalhar de forma incisiva em todos nós sobre a visão espiritual que precisamos desenvolver. Esses três textos, né, convergem em Deus para o que Ele nos chama a enxergar corretamente, escolher o caminho da vida e permanecer fiéis à aliança com Cristo, mesmo em tempos da perseguição. E aí ele vai nos trazendo um tempo realmente que devemos observar. Estão acontecendo muitas coisas no mundo, muitas coisas mesmo. Não sei se vocês têm a mesma sensação, mas eu parei esses dias, onde nós estivemos fazendo vários trabalhos em diversos hospitais, e Deus levantou muita gente que estava acamada lá, que até o médico não sabia nem mais o que fazer. De repente, no dia seguinte, me ligava e a pessoa está de alta. Pessoas que entraram reclamando de dor, que não estava acontecendo isso, não sei o quê, que deram todos os tipos de remédio, mas não passa, aquela coisa. Nos chamaram, Deus interveio. E realmente, quando a gente chega, e aí, como é que está? Recebeu alta. Sabe, são coisas que a gente começa a perguntar para Deus, todo esse tipo de situação, das maravilhas que Ele vem causando, e justamente no momento onde o mundo chama a atenção para vários detalhes, várias situações de guerra, de conflitos, não só na América Latina, mas também em Israel, lá com o grupo terrorista lá, que Deus ajude Israel e capacite seus soldados para realmente defender a honra de Israel. E nós olhamos assim e falamos, nossa, no meio de tanta guerra, tanta coisa ruim, Deus continua operando os milagres. Deus continua protegendo também os soldados de Israel. Isso é fato, dá para se perceber nitidamente em tudo aquilo que está acontecendo. Mas morreu tal soldado lá, morreram 2 soldados.
Mas quantos terroristas contra o Deus vivo morreram? Por blasfemar contra ele. Isso só prova que nós estamos no caminho certo. Mas vai falar em guerra? Nós estamos em guerra. Nós temos uma batalha espiritual a cada dia. Não significa somente uma guerra entre homens, mas é uma batalha espiritual. Por exemplo, nós podemos falar aqui do nosso país. Por muitos aqui nesse país, que nem levantaram os dados aí, mais de 30% da população brasileira é evangélica. Vocês viram o que aconteceu essa semana? E aí a gente começa a mostrar o quanto Deus já está revelando e expandindo para que tenhamos uma visão espiritual. De encontrar essa batalha espiritual que nós estamos passando nesse país. Implantaram realmente um sistema onde é para aniquilação de adoração ao Deus vivo. Isso é fato. As intenções estão mais que claras. O negócio é que, por enquanto, os descendentes de Deus ainda preferem a oração e a calma. E quando forem chamados realmente para o combate, como os soldados de Israel, para defender o terror, que hoje assola todas as casas. Terrorista não é somente aquele que comete os atos de escrutínio, mas simplesmente aquele que nos coloca terror, onde você não consegue andar na rua com tranquilidade, você não consegue estacionar seu veículo na rua em paz. Você vai, mas não sabe quando voltar se vai encontrá-lo, ou também não sabe nem se volta, porque estão se libertando os Barrabás e se prendendo os justos. Para bom entendedor, um pingo elétrico. Nós estamos sendo chamados para uma guerra. Não sei se talvez em armas. Deus me mostrou que há essa possibilidade. Na visão que Ele me deu. Entretanto, o povo ainda pede para resolver os assuntos através de um diálogo. Enquanto os terroristas de verdade continuam dobrando a aposta, que é o jargão que está sendo usado hoje. Só que quanto mais se dobrar a aposta, mais a ira do Deus vivo irá proceder. E a hora que ele levantar a nação para a guerra, não haverá um triplicador de apostas que sobreviva ou que fique de pé. Isso é uma visão espiritual. Trazendo essa visão espiritual para a sua vida. Você que se encontra aí em constante batalha, luta, para que você tente vencer as coisas do seu dia a dia, das coisas, daquilo que você precisa para sobreviver. Pelo menos isso. Você está em uma batalha. O mesmo tipo de batalha que o mundo está vivendo hoje. É o reflexo na sua vida, na vida de todos aqueles que estão do seu lado. Sejam amigos, sejam inimigos, vizinhos e tudo mais. É a mesma batalha. É proveniente desse tipo de resultado, dessa semeadura maldita que o inimigo fez, que os terroristas colocaram no nosso meio de comunicação, digamos assim. Só que o mais interessante é que eles se fazem de vítimas. Umas poucas semanas atrás, vi aí um ditador, vem para cima de mim que eu quero ver, e que vai ser o fim do império, né? De vocês aí e tudo mais. Hoje passou um vídeo, não, vamos falar pela paz. O mesmo cara arrogante já viu que vai perder, hoje está falando em paz, mas já desgraçou a vida de muitos milhões. Mesma coisa acontece. Isso tudo é um reflexo que acaba acontecendo na vida individual.
das pessoas. Isso é um reflexo. Se o inimigo mesmo não conseguiu viver sem o cartão de crédito, já ficou exaltado, imagine ele passar pelas penúrias que você faz para pagar o seu cartão de crédito. Para manter o quê? O seu nome limpo. Para você continuar comprando, tendo suas coisas, suas condições. E ele não está preocupado com isso. Porque além de ser um ditador, se torna um corruptor. E todos aqueles que o cercam sustentam isso. Entendeu o tamanho da guerra? Porque você não está sozinho nessa batalha. Milhões de pessoas no Brasil e no mundo se encontram no mesmo patamar. Hoje Deus está falando, expande a tua visão. Expande. Pois que ele abriu para você no livro de Romanos. O que Deus fez? Ele chama a existência aquilo que não existe, mas como se existisse. Não é uma coisa muito louca? Como assim? Ele é Deus. Ele chama a existência o que não existe. Ele fala daquilo como se já existisse. É a mesma situação na sua vida. Na sua vida familiar, na sua vida profissional, na sua vida educacional, enfim. Os seus desejos. Não é aquele culto, que eu vou ficar rico. Ih, lá vem um apóstolo de novo falando negócio do culto da riqueza. Não, não vou falar sobre isso. Pelo contrário. Eu quero mais que Deus tenha misericórdia. Porque as pessoas hoje em dia, com os olhos do mundo, vão atrás do culto da riqueza. Porque estão olhando para o mundo. Não tem uma visão espiritual. Se a gente começa a falar de riqueza, aquela coisa, eu vou levar vocês por um caminho que o Evangelho nos coloca para ferir a carne e que muita gente não gosta. Prefere muito mais um culto de massagear ego, né, de autoajuda, que realmente ser ferido pelo Evangelho. O que aconteceu com Lázaro e o rico? Já ouviram essa parábola? Já estudaram essa parábola? Busquem. Lázaro e o rico. Lázaro era um pobre, caiu aos pedaços, mas temente e fiel a Deus. E o rico também temia a Deus, mas não em plenitude. Por quê? A riqueza ofusca o brilho dos olhos, cria escamas. Quem não lembra do caminho de Damasco? Quem não lembra de Paulo? Antes do caminho de Damasco, era um perseguidor de cristão. Rico. Poderoso. Andava com os nobres. Era visto por toda a parte da Judéia, Samaria e tudo mais, todos os lugares quando ele andava, como, aquele é Saulo. Rico. Cheio de soldados, servos e uma série de outras coisas mais. Só que no caminho de Damasco foi revelado o quê? O quanto de escamas ele tinha nos olhos. Por quê? Riquezas, status, luxúria, tudo. É um mundo te oferecendo para criar uma cegueira espiritual. Porque é mais interessante para o mundo que você não conheça Cristo de verdade e nem o andar com Deus. Porque senão você destrói
toda essa hoste de mal. Por isso que Deus hoje está te convidando. Deixa o Espírito Santo te tocar e você vislumbre com os olhos espirituais. Não, mas eu adoro Jesus. Ah, porque aí, da boca para fora, esses ouvidos aqui que Deus me deu, já escutaram muitos, mas também escutaram muitos choros. Serviram para direção de muitas pessoas que precisavam desabafar e serviu. Botar para fora tem uma direção. O verdadeiro Deus vivo, único, que existe. Então, quando a gente começa a olhar para essa situação do rei, como eu falei em hebraico, significa veja, o Senhor nos diz, veja, eu coloco diante de vocês. Ou seja, Deus está falando, oi, olha, observe. Quem está falando é Deus. Deus é Espírito, como está escrito no livro de João. Se Deus é Espírito e está falando com você, Ele está falando das coisas espirituais. Então preste atenção naquilo que Ele tem para você na sua vida. Quais são os caminhos que você está seguindo? Ah, não pode ser para aquele negócio. Ah, não tive outra alternativa. Você buscou a visão espiritual? Porque a visão espiritual não te dá uma direção assim. Ela faz você ver de cima, para você ter, tipo, quais são as alternativas nesse labirinto que você vive. Quais são essas alternativas? Naquele tempo, o povo precisava discernir entre a bênção e a maldição. E hoje, precisamos discernir entre o culto verdadeiro, que fere você na carne mesmo, o evangelho que fere você. Mas, pelo contrário, não é aquele que massageia, não. Isso não é culto espiritual. Isso é culto emocional. Precisamos aprender a discernir. E a palavra de Deus é clara. Prestem para mim um culto espiritual. Ou seja, tem que vir para ferir a sua carne. Se nós somos pecadores, nós temos que ferir a carne para realmente reconhecer o nosso pecado. Ou você não quer carregar a sua cruz? Você tem que ser pregado na sua cruz. Tem que ser ferido na cruz. Senão, como você vai tirar o pecado de você? Ah, não, pastor, vai lá, põe a mão na minha cabeça, acabou. Errou. Isso daí se chama idolatria. Idolatria. Dessa semana fui numa casa, fui convidado para ir numa casa para fazer uma oração e lá começaram a querer preparar lá uma série de coisas. Olha, vem comer, vem aqui. Calma. Não sou acostumado com esses mimos, não. Não sou acostumado. Tem pastor, tem ministro que chega na casa das pessoas, abre a porta da geladeira, senta lá onde quer, sabe, faz o que quer, como se fosse a casa dele. E o próprio Senhor Jesus mesmo disse aos seus discípulos quando foram enviados: se alimentem do que oferecerem a vocês. Se não te oferecerem nada, não reclame. Só isso. Ou seja, não sejam mimados, ou não se deem ao mimo. Que ministro mimado não vem de Deus. Não tem aliança com o Espírito Santo. Tem aliança com o poder, com o mundo. E o mundo já se maligno. O Espírito Santo quer hoje abrir os nossos olhos, onde temos que discernir o tempo.
Porque a frase mais dita essa semana, é tudo no tempo de Deus, tudo é no tempo de Deus, tudo é no tempo de Deus. Tinha gente já até começando, tudo é no tempo de Deus. Sim, tudo é no tempo de Deus. Isso é fato. Porque o nosso tempo está sempre errado. Não, mas eu tenho um relógio de precisão, mas não estou falando desse tempo. Estou falando do tempo espiritual. Estou falando do tempo espiritual. Se até hoje, por exemplo, não conseguiram discernir Daniel, olha, é um tempo, mas metade de um tempo. Nem os estudiosos mais fantásticos do mundo, até hoje conseguiram discernir. Já me mandaram um monte de material, não, acharam a fórmula mágica. Tá. Todo mundo de fórmula mágica já passou o tempo, já. Nenhuma se cumpriu, porque não vem de Deus. Só vamos descobrir no verdadeiro tempo que estiver acontecendo. No verdadeiro tempo. Hoje, nós estamos apenas ainda no princípio das dores. Aí, começaram a colocar ministros sob pressão de prisão, diante de governadores, outros ministros e tudo mais. Mas está escrito isso que Jesus colocou para nós, na própria palavra dele? Então o Espírito Santo hoje tem que dar para nós o seguinte, é o caminho do discernimento do tempo, o lugar de adoração. Muitas vezes você está indo para um lugar onde não adora a Deus. Adora ser adorado. Aquele que canta, aquele que toca, aquele que prega, aquele que isso, que aquilo. Eu faço parte dessa comunidade. Mas não tem adoração. Não vem de Deus. Vem do homem. Para que você aplauda o homem. Não, ele está falando para pedir Jesus. Não, ele está querendo aplauso para aquilo que ele fez lá em cima do altar. Que se fosse para Jesus, o próprio Espírito Santo te toca, você bate palma sem precisar de que te peçam. Aquilo flui de dentro de você como água viva. Isso é fato. Lá em João 9, 10, o cego que passou a ver e o bom pastor. Jesus cura o cego de nascença. Esse milagre não é só físico, mas uma ilustração da cegueira espiritual de Israel naquele tempo. E hoje somos nós. Quantas vezes ouviremos, eu quero ver, mas teme enxergar Deus. Os fariseus, quem não lembra das discussões de Jesus e os fariseus, os bandos de hipócritas, víboras, todos aqueles negócios mais. Cara, os fariseus, eles viram a Torá, ou seja, todas as leis, todos os mandamentos, eles eram catedráticos naquilo. Eles ensinavam aquilo. Jesus mesmo falou, ouço o que eles falam, mas não faço o que eles fazem. Ou seja, o que eles vão falar é porque está fundamentado. Mas eles não agem conforme falam. Mas eles viram a palavra de Deus. Só que tinha um problema. Eles tinham tanta palavra de Deus, mas não viram o Messias na frente deles. Conheciam a palavra de Deus de todas as formas. Como se hoje você pegasse a Bíblia e conhecesse de Gênesis a Apocalipse, todos os versículos, todas as situações e tudo mais. Mas você não vê o Messias que está na sua frente. Você não vê Jesus. Esse é um problema. Fica adianta você conhecer versículos e capítulos da Bíblia, mas não vê Jesus diante de você. Você querer dialogar, querer fazer uma explanação, uma pregação, com o coração até, mas é emoção, porque você não está vendo Jesus.
Só isso. Você quer que te digam, nossa, que bela pregação, não sei o quê, isso só pode ser vindo do Espírito Santo. É isso que você quer ouvir. Quando na verdade, quero é mais que o Evangelho que o Senhor coloca no meu coração fira a tua carne. Não adianta vir com a palavra, jogar palavras como se fosse um sábio. Não passa de um tolo. Porque se você não vê Jesus na sua frente, andando contigo, você é um tolo. Tinham a luz da letra, mas não da revelação. Jesus então apresenta-se como o bom pastor, que dá vida pelas ovelhas e chama pelo seu nome. Quantas vezes o seu ministro te procurou? Quantas vezes? Não, mas eu não sou uma ovelha perdida. Quem disse? Quem disse? Quando eu vou na casa das pessoas, quando eu vou nos hospitais, quando eu vou nas igrejas, eu vejo um monte de ovelhas perdidas. Não, mas eu vou lá na igreja do fulano, do Beltrano, no nome das placas lá que deram para tudo quanto é lado. Vejo os narizes torcidos, vejo os olhos revirando, quando fala, não, eu sou de tal, eu sou daquela, eu sou não sei da quanta. Eu falo assim, tá. O que é isso? Idolatria. Idolatria. Qual igreja você é? De Jesus Cristo. Não, mas você não tem uma, eu não tenho, mas eu sou da igreja de Jesus Cristo. A denominação está dentro da Bíblia. Casa de Deus está no livro de Êxodo. Lembra da sarça ardente? Foi dali que veio o nome Casa de Deus. Foi ali que Deus me deu a revelação. O que tinha que ser. Por isso que o nosso desenho é uma sarça ardente. Está dentro da palavra de Deus. Ou seja, nós trazemos a palavra de Deus e somos fiéis a ela. Mas não simplesmente à luz da letra. Mas nós queremos te revelar Cristo através dela. Ele é a nossa sarça ardente. Ele é a nossa sarça. Ele é o nosso pastor. Ele é o nosso tudo. Ele nos chama realmente pelo nome. Todas as noites, todas as madrugadas, Ele me chama. Vem orar comigo. Sim, Senhor. Mesmo caindo de sono. Mas vamos lá, joga uma água na cara e vamos pro pau. Para a batalha. Vamos vencer novamente a batalha espiritual. Vencer novamente, sim, todos os dias. Todos os dias a batalha continua. A ligação com a porção re, que a bênção é ver Cristo. E qual é a maldição? Rejeitá-lo. Tem gente que rejeita Cristo até hoje. Porque ele não me deu aquela casa, porque ele não me deu aquele carro, porque ele não me tornou rico, porque aquela saúde, porque não melhora, porque isso, porque aquilo. Tudo é culpa de Cristo. Quando na verdade, você escolheu o caminho da maldição. Se vocês olharem na nossa mídia social, a gente deve colocar no começo do vídeo, tem um penitente entre dois caminhos. Entre dois caminhos. E duas flechas celestiais em cima. Que são as flechas lançadas pelo Jonathan para avisar Davi sobre o acordo que ele tinha a respeito do comportamento de Saul.
Ou seja, mensagens espirituais. O Espírito Santo continua abrindo os olhos espirituais, tirando as escamas dos nossos olhos e conduzindo ao pastoreio de Cristo. Em Samuel, estava falando da aliança de Jonatas com Davi, Davi estava sob perseguição de Saul. Quem não sabe disso? Jonathan, em aliança de amor, defendeu Davi, mesmo indo contra a própria casa. Quantos hoje são capazes de fazer isso? Quantos hoje fazem isso? Tem gente que de repente, porque fulano lá que é parente seu, aquele negócio me ofendeu, aquele negócio todo tal. Tem gente que diz, não, porque é meu parente, então você mereceu. Tem gente que olha, tipo, porque é meu parente, é meu sangue, aquela coisa toda. Cristo falou, família dele é aquele que segue a palavra de Deus, não tem nada a ver com sangue. Não tem nada a ver com sangue. Quantas vezes já defendi pessoas que não são do meu sangue contra aqueles que diziam ser do meu sangue? Daí, eu sou fiel à palavra de Deus, não ao sangue, não às pessoas. A hipocrisia de querer levar vantagem disso ou daquilo. Eu sou fiel à palavra de Deus. Aqueles que seguem a palavra de Deus, esta é a minha família. Foi assim que ele falou. Lembra? O sinal das flechas representava o discernimento do tempo e da vontade de Deus. João te lançando as flechas para dizer, agora não dá. Acordo que ele fez com Davi. A amizade fiel de Jonatas prefigura a fidelidade de Cristo conosco. E o quanto ele tem com os seus discípulos. Assim como Jonathan arriscou tudo por Davi, Jesus é o amigo fiel que nunca nos abandona. Ele se colocou no madeiro por nós. Você quer um amigo que se sacrifique por você mais do que o próprio Cristo? Nesse mundo não há. E tão cedo não haverá. Então nós temos uma posição que é uma escolha entre a bênção e a maldição. Você tem que ver. Você tem que ver o caminho da bênção e o caminho da maldição. Em João, ver Cristo e segui-lo como um pastor é um legado. 1 Samuel 20, permanecer na aliança mesmo quando o mundo nos persegue. Em todos os textos, o tema é discernimento espiritual e fidelidade. Ou seja, não basta simplesmente abrir os olhos e agora eu estou vendo o plano espiritual, agora eu estou vendo isso, agora eu estou profetizando. Agora, se você não consegue estabelecer uma fidelidade com Cristo, não é que você acha que você tem. Porque a fidelidade com Cristo exige sacrifícios. Deus chama a existência como se já houvesse. Isso aponta para a necessidade da visão profética e de andar no Espírito para escolher corretamente enxergar a Cristo e permanecer firmes na aliança com Ele. Muitos hoje estão cegos espiritualmente, escolhendo maldições modernas, como idolatria, do materialismo, da imoralidade, da apostasia. A gente já sabe muito bem disso daí. Vocês querem ver um exemplo bíblico? Que hoje,
que Deus me deu essa revelação. E na hora eu pensei que eu estava ficando louco. Eu falei assim, cara, mas como é possível? A gente passa anos aprendendo uma coisa e de repente vai lá Deus, bagunça a estrutura e tudo desaba. Todos aqui conhecem a história de Moisés. Como já foi explicado, Devarim é o último livro da Torá, escrito por Moisés, né, todo ele, com a visão de Moisés, com os ensinamentos de Moisés, tudo aquilo que ele aprendeu de Deus. Ele queria deixar um legado para o povo, né, quando atravessasse o Rio Jordão, para continuarem na fé com Deus. E aí, como já foi dito também aqui, algumas porções atrás, Moisés ficou pedindo para Deus, deixe-me atravessar o Jordão. Então, é a hora que Deus falou, basta, chega, não me peça mais sobre isso, não toque mais nesse assunto. Okay. E o ensinamento de Deus nos coloca que Moisés não atravessou o Jordão, mas ele viu a terra de Israel. Ele subiu lá em cima no Monte Nebo e teve a visão da cidade santa, de tudo. E aí todo mundo fala assim, então Moisés não atravessou o Jordão. E Deus me revela, Moisés atravessou o Jordão. Senhor, como assim ele atravessou o Jordão? Ele atravessou o Jordão. E aí que tem tudo a ver com Romanos 4, que nem foi colocado agora. Chamou a existência que não existisse, que não existia, mas como se já existisse. Quando o Senhor coloca Moisés no topo daquele monte Nebo, ali é um lapso temporal que existe. E Moisés aparece na cidade santa. Ou seja, como é que ele sai do Monte Nebo e está ali no Monte Moriá? É o lapso de tempo que a gente fala. Está escrito na Bíblia que ele estava no Monte Moriá. Quem não se lembra da transfiguração? Quem estava com Cristo ali? Moisés e Elias. Portanto, a visão espiritual que Deus deu a Moisés era justamente daquele momento que foi narrado, onde ele estaria junto com Elias, um profeta que viria no futuro, e justamente o Messias. A semeadura de Moisés atravessou o tempo. Podemos dizer numa brincadeira dessa, praticamente quase 3.000, 4.000 anos. Isso é visão espiritual. Você erguer um determinado ponto, Deus falou, olha para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste, para todos os lugares. E onde você vai estar, onde eu vou colocar você. Moisés creu, assim como Abraão. Creu, eu vou ser pai de nações. E aconteceu. Ele viu tudo isso? Não, mas ele creu. Então ele trouxe a existência, tudo pela fé. E hoje? O que você está trazendo à existência através da sua fé? Cultos atrás de cultos e tudo mais, atrás de promessas, atrás de propósitos, atrás de uma série de coisas, mas onde está a tua fé de trazer à existência aquilo que ainda não está na sua vida, mas como se já tivesse? Cadê o seu carro novo? Seu telefone novo? Sua conta bancária gorda? Sua vida transformada? Onde está? Onde está a tua fé? O Espírito Santo nos chama para ver.
Precisamos clamar como um cego: Senhor, eu quero ver. Mas não, Senhor, eu quero ver. Para aparecer alguma coisa, né? Sobrenatural. Olha, você vai ser exaltado, você... Não, quero ver. Para tomar as melhores decisões, ajudar a direcionar as pessoas. A fé. Começa pela fé. E andar como Davi, fidelidade e aliança, mesmo em tempo de perseguição e isolamento. Veja essa tua visão espiritual. Ouça a voz do bom pastor e permaneça fiel na aliança. O Senhor hoje coloca diante de nós a bênção e a maldição. As duas vão andar juntas sempre. Eu só quero bênção. Cuidado, a maldição está junto. Você tem que enxergar. Porque a maldição é regada de tentação. Ele nos convida a abrir os olhos e seguir o bom pastor e permanecer na sua aliança. Aos que estão cegos, que Cristo abra os seus olhos hoje. Aos que estão indecisos, que escolham a bênção, escolham vida. Aos que se sentem perseguidos, lembre-se que Jesus é um amigo fiel que não te abandona. O Senhor hoje coloca diante de todos nós a bênção e a maldição. Ele abre os olhos espirituais e nos chama a uma aliança eterna com o Senhor Jesus. Hoje é noite da tua decisão. Lembra do alerta de Deus. Ele mesmo disse há poucas semanas atrás. Jamais será por imposição, mas pela tua decisão. Amém? Senhor meu Deus e Pai, Tu és o Deus que abre os olhos espirituais do Teu povo hoje. Diante da Tua palavra, Senhor, reconhecemos que precisamos escolher entre a bênção e a maldição, entre a vida e a morte. Assim como o Senhor abriu os olhos do cego de nascença, abre também os nossos olhos, Senhor, para vermos a Tua luz, enxergarmos assim a Tua verdade e ouvirmos, Senhor, a Tua voz e a voz do bom pastor, Senhor, que nos chama pelo nome. Pai, queremos rejeitar toda a cegueira espiritual, toda a voz estranha, todo o caminho de trevas. Nós declaramos, Senhor, que pertencemos ao bom pastor, o nosso Senhor Jesus Cristo, que deu a sua vida por suas ovelhas. Senhor, fortalece-nos, Senhor, e nos dá a fidelidade, Senhor, e enaltece a aliança que temos para contigo, meu Pai. Como a amizade de Davi e Jonatas, Senhor, que mesmo em tempos de perseguição e flechas lançadas, possamos permanecer firmes, discernindo os sinais e aguardando o pacto eterno. Ó Senhor, derrama do Teu Espírito Santo sobre nós, traz a visão profética, discernimento e ousadia, que a Tua igreja seja despertada para ver, ouvir e permanecer diante de Ti, meu Senhor. Hoje escolhemos a bênção, escolhemos a vida, escolhemos a Cristo. Ó Senhor, recebe o nosso coração, o nosso clamor, o nosso temor, e que a Tua glória brilhe sobre nós, no santo nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Que o Senhor hoje derrame em seu Espírito Santo sobre a vida de todos vocês. Que derrame o tempo da visão espiritual e do discernimento.
para que ela realmente se revele, seja uma ferramenta de ouro na mão de todos vocês. Que seja realmente um tempo novo. Porque hoje Ele traz o teu caminho de bênção à tona. Ele traz a tua presença, já existindo o teu caminho da tua bênção, para que você dê testemunhos da honra que Ele tem te dado. Portanto, honre o Senhor com a tua fé, honre o Senhor com os teus propósitos, honre o Senhor com a tua própria palavra, com a tua fidelidade. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que faça resplandecer o Senhor o seu rosto sobre ti e te agracie. Tenha o Senhor misericórdia de ti e ponha em ti a paz. Shabbat Shalom.